Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. Estamos chegando aqui, Pastor Mauro Alves, para mais um vídeo para o nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, te peço que você se inscreva lá. Daqui a pouco esse vídeo vai subir para lá também. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Está sendo transmitido também pela página Assembleia de Deus Ministério Apologético. E eu quero trazer um assunto aqui bem relevante, né? Bem pouco falado também, um assunto que as pessoas quase nem falam, né? Geralmente se faz a lição de casa nessa questão, né? A pergunta que eu faço é que está passando embaixo aí na sua tela, no rodapé. Melquisedeque tem genealogia? Melquisedeque teve pai e mãe? Ou será que ele é um anjo? Eu já ouvi pessoas até pregando que ele seria um anjo, outros dizendo que a possibilidade dele ser uma teofania, né? Outros dizendo que ele poderia ser o próprio Cristo e assim por diante. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, estudar com um pouquinho mais de detalhe, de profundidade, a gente percebe que, primeiro, ele não era um anjo, porque esse homem, a Bíblia diz em Gênesis 14, né, naquela aparição que ele faz para Abraão, logo após Abraão voltar daquela guerra, dos 5 reis contra 4, né, e depois libertar, quando ele foi na intenção de libertar o seu sobrinho Ló, e então esse personagem aparece para ele. A Bíblia diz que ele era rei de Salém, né, e sendo ele sacerdote do Deus Altíssimo, então fica inviável que ele seja, no caso, um anjo, porque a Bíblia diz em Hebreus 7:28 que para ser sacerdote é necessário ser homem. O que eu posso afirmar é que ele era um tipo de Cristo, né? Que ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, do qual ali é estabelecido o princípio do dízimo também, né? Porque é um princípio, é antes da lei, e ele entrega o dízimo, paga o dízimo de tudo, né, do despojo. Abraão paga o dízimo do despojo da guerra que ele havia conquistado, de tudo. Mas o foco aqui não é o dízimo, não é Abraão. O que eu quero mostrar para vocês é que Melquisedeque, ele não é obra do acaso, ele não é filho de chocadeira, né? E não nasceu de uma abóbora. Realmente ele tem uma genealogia, ele tem pai e mãe. O que a Bíblia nos ensina categoricamente, com muita clareza, de modo cristalino, é que ele não tinha linhagem sacerdotal levítica, porque alguém para ser sacerdote, né, a partir da lei, precisava descender da tribo de Levi, que foi a tribo escolhida por Deus, por não ter participado daquele fatídico episódio da idolatria lá no Sinai, quando Moisés subiu no monte, eles achando que Moisés não voltaria mais. Eles construíram 2 bezerros de ouro, né, que representava deuses egípcios, os deus Apis, né, do Egito, e a tribo de Levi não participou daquela idolatria, logo Deus escolheu ela para trabalhar no tabernáculo, fazer parte do tabernáculo e viver do trabalho no tabernáculo. Então, para ser alguém sacerdote a partir da lei, precisa descender da tribo de Levi. O que a Bíblia mostra é que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, né, Shalem, do hebraico, que é uma abreviatura da cidade de Jerusalém, eu vou mostrar por quê, e que ele era, então, sacerdote e não pertencia à tribo de Levi, porque nessa época é antes da lei, e a tribo de Levi ainda não tinha sido constituída como aqueles que faziam parte, que seriam os que ministrariam no tabernáculo e que dariam a prossecção das pessoas, daqueles que seriam ministros do tabernáculo, ou sacerdotes e sumos sacerdotes. Mas o que a Bíblia mostra com muita clareza é que esse homem ele era descendente dos jebuseus, a cidade de Jebus, né, que é Jerusalém. Salém é uma abreviatura de Jerusalém. A gente vai dar uma olhadinha aqui no primeiro livro das Crônicas, eu quero ler com vocês, 1 Crônicas, capítulo 11. Olha o que diz
o versículo 4 diz assim, ó. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. Então, o que Davi está fazendo aqui? Ele vai na direção de Jerusalém, ele conquista com alguns reis que vieram, né, juntamente com Davi, vieram, aliás, alguns anciãos, né, que vieram com ele, ungiram Davi rei sobre Israel, lá em Hebron, né, porque ele é ungido aqui novamente como rei, né, em Hebron. Nós vamos encontrar, acho que, se eu não me engano, duas pelo menos, unções de Davi como rei. E aqui ele vai na direção de Jerusalém, ele vai partir para Jerusalém, né? E ele vai conquistar Jerusalém, a cidade de Davi. A cidade de Davi era chamada também de Fortaleza de Sião, né? Onde Davi vai estabelecer ali e vai habitar ali na Fortaleza de Sião, segundo 1 Crônicas 11, versículo 7, e chamou aquele local onde a Fortaleza de Sião, que é no Monte Sião, ele vai chamar de Cidade de Davi, que é onde também depois ficou ali, se estabeleceu um mausoléu para se sepultar os reis ali, a partir da conquista de Davi. E tal rei morreu, ou foi para o seu caminho, ou foi para a sua terra, e foi sepultado na cidade de Davi, que é ali a Fortaleza de Sião, sobre o Monte Sião, né? E que Davi ele vai desbaratar, vai subjugar os jebuseus e vai conquistar o direito da capital do seu reino como Jerusalém. Jerusalém como capital do seu reino. Então, observe, o que nós percebemos é que Melquisedeque, ele era descendente dos jebuseus, né? Dos jebuseus. Então, esse homem chamado Melquisedeque, ele não era alguém que veio da obra do acaso, nenhum anjo, na verdade. Vamos dar uma olhadinha no que diz Gênesis 10, 16. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 10, versículo 16. Vamos dar uma olhada. De quem descende os jebuseus? Porque ele não poderia ser rei de Salém ou de Jebus se ele não fosse descendente dos jebuseus. Porque só poderia ser rei sobre os jebuseus quem fosse um jebuseu. Então, no capítulo 10 aqui do Gênesis, acompanhe comigo, por gentileza. Capítulo 10 do Gênesis, vamos dar uma olhada aqui. O que a Bíblia vai dizer. Deixa eu achar o texto aqui, é versículo 6. Diz assim: os filhos de Cã são Cuxi, Mitzraim, e Put e Canaã. Quem são esses aqui? Quando a Bíblia fala aqui, Cuxi, Etiópia, Mitzraim, Egito, e Put, Líbia, né? E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá, Sabtá e Ramá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Então aqui vai aparecer os descendentes de Noé, né? A genealogia de Noé, muito interessante aqui, porque esses jebuseus, ou jebus, né? Eles estão também na descendência aqui de Noé, estão os jebuseus, que a gente vai ver aqui a partir de Gênesis 14, quando ele se encontra com Davi, aliás, com Moisés, ou melhor, Moisés, perdão. A minha mente está falhando um pouquinho, porque depois que eu tive Covid, irmãos, eu fiquei com um pouco de dificuldade na mente. Mas depois que Melquisedeque se encontra com Abraão, e ele paga o dízimo de tudo, né, que é o princípio do dízimo, então aquele homem ele era rei de Salém, Jerusalém, né, Jebus, ele só poderia ser quem? Alguém descendente dos jebuseus. O que a Bíblia ensina, então, é que Melquisedeque ele não tem linhagem sacerdotal levítica, porque lá em Hebreus 7, a Bíblia diz, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei, ok? Vamos dar uma olhada lá no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar aqui. Um texto conhecido, né, mas é bom a gente recapitular, ler novamente. Hebreus capítulo 7.
Olha o que a Bíblia diz para nós aqui. Versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, por isso que ele é um tipo de Cristo, rei de justiça, né? Que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Perceberam como que ele é um tipo de Cristo? Porque diz aqui, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então Jesus também não tem princípio nem fim, ele é o alfa e o ômega, né? Ele é pré-existente, ele é antes de todas as coisas. E tem um texto aqui que é interessante, que eu quero ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho o texto que eu quero ler aqui com vocês, para a gente fechar esse assunto, que é um texto bem... Eu acho que é Gênesis mesmo, lá no capítulo 10, versículo 6 ali. Nós percebemos que, quando a gente vai olhar, por exemplo, Jebus, os moradores de Jebus, né, também vai nos remeter aos descendentes de Noé, especificamente os que eu li lá em Gênesis 10, 6, né? Porque os moradores lá, eles descendem de Cã, né? Os moradores de Jebus. Quando eu falei aqui que é Cuxi, né? Que é Cuxi, Etiópia, Egito, Mitzrayim, Egito, né? Líbia, Puti. Então Gênesis 10, 6 mostra dali da onde descendem os jebuseus, que é dos descendentes de Cã. Então fica provado à luz da Bíblia, né, que quando você ouvir algum pregador, alguém dizendo, olha, Melquisedeque não tem ou não tinha genealogia, isso não é verdade. Ele só não tem genealogia levítica. Ele não descende da tribo de Levi, logo ele não poderia ser sacerdote da ordem de Levi, segunda ordem de Levi. Mas a Bíblia diz também em Hebreus 7, mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Ou seja, não é que mudou o sacerdote, mudou a linhagem sacerdotal, ok? Então, Melquisedeque, ele tem sim genealogia, e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou ficando por aqui, até uma eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.